Estamos então com mais uma emissão de Hora da Poesia aqui na sua Rádio Vizela, 21 horas 7 minutos. Muito boa noite, seja bem-vindo a esta emissão para dia 8 de maio. Vamos acompanhá-lo e muito bem até às 22 horas. Até essa hora contamos aqui em estúdio com Conceição Lima. Muito boa noite. Olá, Bruno, boa noite. Aqui a saúde e dou as boas-vindas à rádio, onde vai apresentar mais um espaço especial dedicado à poesia. Exatamente. Hoje, Guerra Junqueiro, mas como habitualmente vamos aos nossos pontos prévios e a primeira notícia, uma notícia que vai alegrá-lo a si também, com certeza, porque vivemos juntos esta aventura da poesia. Contar a todos os ouvintes e àqueles que nos seguem habitualmente que tenho grande vaidade em poder anunciar que o projeto da Hora da Poesia, que se liga ao agrupamento das escolas da nossa terra e que é um projeto que se chama Liga-te à Poesia, ganhou o primeiro prémio e um valor de 2.200 euros que serão atribuídos à biblioteca do agrupamento. Fico muito feliz porque o projeto é este mesmo, é isto que eu faço aqui, de semanalmente ir dizendo os poemas dos jovens das escolas que nos vão chegando. E de tantas candidaturas, a nossa, do agrupamento, de que eu também faço parte, naturalmente, ganhou este prémio pecuniário que vai enriquecer ainda mais a nossa biblioteca. Fico muito feliz com isso e partilho convosco, com todos os que ouvem, esta alegria. Depois, quero hoje, porque enfim o tempo já é um bocadinho tarde, vou dizer não os poemas que tinha previsto, mas dois provavelmente apenas. Um que nos surge da Figueira da Foz, de Lourdes da Silva, e que diz o seguinte, e digo hoje porque está ainda muito ligado, e o mês é de maio, enfim, está ligado ao Dia da Mãe. Há muito pouco tempo ainda que ele passou. De mãos erguidas ao alto, de joelhos, tua imagem, desperto, um sobressalto, apenas uma miragem. E eu queria que de repente tuas mãos já velhinhas repousassem por um instante entrelaçadas nas minhas. E quem não souber de quem são estas mãos de amor, eu digo, são as mãos da minha mãe que repousa no Senhor. Para ti um grande beijo, Lourdes da Silva. E agora, de longe, de João Carlos Esteves, que nos manda da parede de Lisboa, vou dizer um poema, apenas um, e vamos ficar hoje por aqui, que se chama Despojos. Sentes a brisa fresca que nasce no oceano, projetando aromas de uma tarde esquecida num sonho abandonado? Veio acariciar-me a alma, nesta aldeia escondida nas sombras da serra, debruçada sobre o mar. Sentado no muro do adro da igreja, olho para o entristecido mar. Ouço os lamentos vagos das ondas, duramente repelidas nas falésias, nas arribas e recifes, transformadas em despojos gotejantes. Que faço aqui, neste pedaço de vida coberto pelas cinzas do abandono? Revejo-me nas pegadas geladas dos dias em gestação e parto, sem olhar para trás. Estas as contribuições que trazemos ao programa por hoje, dos ouvintes. Muito mais haveria a dizer, mas o tempo corre e eu tenho de entrar no tema do dia, que é um grande poeta, como sabemos, do século XIX, Guerra Junqueiro. Então falemos de Guerra Junqueiro. Guerra Junqueiro, seu nome Abílio Manuel Guerra Junqueiro, assim ficou conhecido, nasceu em Freixo de Espada à Cinta. A gente pensa que nada acontece para aqueles lados, mas aconteceu mais um gênio ligado não só à poesia, a toda a escrita em geral, e também à política, enfim, como vamos ver daqui a pouco. Nasceu em 1950, nas margens do Douro, como eu dizia, lá bem longe, na linha da fronteira. Era filho de uma família rica de lavradores, e teve uma educação muito conservadora, muito tradicionalista. E eu refiro isto porque o ambiente religioso em que foi criado, embora a mãe tivesse morrido quando ele tinha apenas 3 anos, esse ambiente religioso há de ter influência em toda a sua obra, há de condicionar, não sei se o verbo é forte, mas acho que sim, que não erro se eu disser, há de condicionar uma boa parte da sua obra poética.
como eu disse, a mãe era criança, mas a imagem da mãe, a mãe era criança, ele era criança quando a mãe faleceu, mas a imagem da mãe há de perdurar por muito e muito tempo. E já perto do fim, quando se retirou uma vez mais, depois de andar por Lisboa, Porto e por outras partes do país, inclusive Paris, pelas várias funções que teve relacionadas com a política e com o jornalismo, ele volta às terras de onde partiu e há de relembrar esse dia. Será esse o primeiro poema que vamos ouvir e que é dedicado justamente à mãe. Minha mãe, ai que saudade imensa do tempo em que ajoelhava orando ao pé de ti. Caía mansa a noite e andorinhas aos pares cruzavam-se voando em torno dos seus lares, suspensos do beiral da casa onde eu nasci. E mãos postas ao pé do altar do teu regaço, vendo a luz subir, muda, alumiando o espaço, eu balbuciava a minha infantil oração, pedindo ao Deus que está no azul do firmamento, que mandasse um alívio a cada sofrimento, que mandasse uma estrela a cada escuridão. Por todos eu orava e por todos pedia, pelos mortos no horror da terra negra e fria, e por todas as paixões, e por todas as mágoas, pelos míseros que entre os uivos das porcelas voam em noite sem lua e num barco sem velas, errantes através do turbilhão das águas. O meu coração puro, imaculado e santo, ia ao trono de Deus pedir, como ainda vai, para toda a nudez, um pano do seu manto, para toda a miséria, o orvalho do seu pranto, e para todo o crime, o seu perdão de Pai. A minha mãe faltou-me, era eu pequenino, mas da sua piedade, o fulgor diamantino, ficou sempre abençoando a minha vida inteira, como junto de um leão, um sorriso divino, como sobre uma forca, um ramo de oliveira. E para continuarmos a falar um bocadinho da sua vida, e mais um caso de um poeta em que a obra faz refletir a vida e vice-versa, cá está um dos tais casos em que a biografia é importante para iluminar a obra, é o caso, que de vez em quando eu refiro cá, que é uma frase que eu acho muito conveniente da parte da vida de Manuel Ferreira. A verdade é que Guerra Junqueiro estudou em Bragança, e pelos seus 14 anos começava já a escrever e aos 16 anos publicou o seu primeiro livro. Um livro que ainda existe, Mysticae Nuptiae em latim, o título, que diz ainda, quer pelo título, quer por ser em latim, alguma coisa da sua formação. Frequentou, quando foi para Coimbra, no fim dos estudos secundários, foi para Coimbra, e frequentou durante 2 anos o curso de Teologia. Cá estamos nós a ver uma certa relação entre a educação, pensamos, entre a educação severa, profundamente religiosa que teve da parte da família e depois aquilo que ele pensa ser a sua vocação. Não foi, ele abandonou depois Teologia e vai cursar Direito em Coimbra e é o curso de Direito que acaba. Coimbra há de ter, como teve em Antero, aliás, Antero, de quem falamos há 15 dias, era contemporâneo, estão ligados por muitos ideais, muita coisa em comum, como vamos ver. Teve relações, teve amizades fortíssimas com escritores e poetas que já se destacavam na época, como o próprio Antero, como eu já disse.
E ele foi considerado um dos maiores, melhores representantes da geração de 70. Vamos ver que em Guerra Junqueira, de quem falamos hoje, se alterna de certa maneira uma poesia do tipo panfletário, com influência de Victor Hugo, que foi muito forte naquela época, em toda a geração de 70, Victor Hugo, Proudhon, como também já vimos também em relação a Antero, mas foi também um poeta lírico. E o que ia dizer-vos agora era um poema demasiado longo para poder ser dito na rádio, mas eu escolhi um pouquinho apenas para poder dar-vos uma amostragem do que é essa parte lírica da parte de Guerra Junqueiro. Um poema que se chama A Lágrima. Manhã de junho ardente, uma encosta escalvada, seca, deserta e nua, à beira de uma estrada. Terra ingrata, onde a urze a custo desabrocha, bebendo o sol, comendo o pó, mordendo a rocha. A aurora desprendeu, compassiva e divina, uma lágrima etérea, enorme e cristalina. Lágrima tão ideal, tão límpida, que ao vê-la de perto era um diamante e de longe uma estrela. Passa um rei com o seu cortejo de espavento, elmos, lanças, clarins, 30 pendões ao vento. No meu diadema, disse o rei, que dando o olhar há safiras sem conta e brilhantes sem par. Pois brilhantes, rubis e pérolas de Ofir, tudo isso eu te dou. Venha, ó lágrima, fulgir. E a lágrima celeste, ingênua e luminosa, ouviu, sorriu, tremeu e quedou silenciosa. E vem um cavaleiro e diz à lágrima irisada: vem brilhar por Jesus na cruz da minha espada. E a lágrima celeste, ingênua e luminosa, ouviu, sorriu, tremeu e quedou silenciosa. Mas debaixo da figueira então um cardo agreste, já ressequido, disse à lágrima celeste: se a queixar-me ergo ao céu os braços por acaso, o céu manda-me em paga o fogo em que me abraso. Nunca, junto de mim ulcerado de espinhos, ouvi trinar ou gorjear a música dos ninhos. Voa a ave azul e passa ao longe o amor, porque aqui nunca dei sombra e nunca tive uma flor. Ó lágrima de Deus, ó astro, ó gota d'água, cai aqui na desolação desta infinita mágoa. E a lágrima celeste, ingênua e luminosa, tremeu, tremeu, tremeu e caiu, silenciosa. Vamos falar agora um bocadinho da figura, da imagem de Guerra Junqueiro, que está hoje, infelizmente não está, deveria estar. Hoje estão cada vez mais arredados estas grandes pérolas da poesia de autores antigos, clássicos, com esta aura genial que nós vamos esquecendo, tristemente esquecendo.
Bom, pois, então, Guerra Junqueiro era um homem simples na forma de trajar, mas extraordinariamente cuidadoso em relação à sua própria figura, em relação à sua aparência. Tinha um bigode farto, um olhar agudo que ia revelando a sua própria inteligência. Era também considerado um homem de uma personalidade muitíssimo forte, perspicaz, alegre, com gosto pela vida. E a força que o movia, e começas logo em Coimbra, e estamos por aí, na sua juventude ainda, em Coimbra, a força que o movia era exatamente a justiça e a liberdade, a verdade e a convivência harmoniosa e livre entre os homens. Foi, efetivamente, digamos que os 4 eixos de força que movimentaram a sua vida, porque ele foi coerente em relação àquilo que escrevia, com a maneira como se moveu, como lutou em sociedade. E esse sonho ele é expresso muitas vezes mesmo na sua poesia. Não sei se vamos ter essa imagem completa que eu gostava de passar, mas eu tentei selecionar alguns textos que nos deem alguma ideia desse homem, desse poeta. Disse há bocado que ele era um homem político, também foi um homem político, e é verdade. Aliás, esteve sempre ligado à administração pública e a cargos políticos, mas através da sua crítica, através da sua poesia, ele queria, tal qual como Anter, se bem se lembram, fazer a renovação da sociedade, fazendo da sua poesia uma missão. E há um texto, um longo texto, um extrato de um outro texto que se chama Pátria, do qual eu retirei um extrato porque é tão atual. A história é cíclica, como dizemos muitas vezes, e não deixa de ser verdade, e vou dizer-vos alguma das coisas que ele escreveu a propósito da sociedade à sua altura, referindo-se ao povo, à burguesia e ao poder legislativo. Dizia o seguinte, em 1896, um povo imbecilizado e resignado, humilde e macambúzio, fatalista e sonâmbulo, burro de carga, burro de nora, aguentando pauladas, sacos de vergonha, feixes de misérias, sem uma rebelião, sem um mostrar de dentes, nem a energia de um coice, pois que nem já com as orelhas é capaz de sacudir as moscas. E sobre a burguesia, uma burguesia cínica e politicamente corrupta até à medula, sem palavra, sem vergonha, sem caráter, um espanto de mineiros. Um poder legislativo que é um esfregão de cozinha do executivo. Partidos sem ideias, sem convicções, incapazes, iguais uns aos outros como metades do mesmo zero, que não se fundem, mas lutam porque não cabem de uma vez na mesma sala de jantar. Este é o extrato, mas parece-me de uma tal atualidade e tão interessante. Acho que hoje diria rigorosamente o mesmo como alguns dos poemas que eu venho trazendo, ou algumas confissões deste tipo que eu venho trazendo. Esta foi a confissão de um texto maior que se chama A Pátria. Como eu estava a dizer, a poesia ajudou realmente a criar o tal ambiente revolucionário propício a que se esbatesse a influência monárquica e se criasse o caminho para a implantação da República, à qual ele aderiu. Aliás, fez dessa também a sua força. Por isso eu disse que ele teve uma voz combativa, uma voz para a renovação da sociedade através da poesia. E foi, como eu disse, político, foi deputado, foi jornalista, foi filósofo, foi escritor, mas é como poeta. E como poeta nós podemos dizer que a sua poesia é talvez, eu não sei se será muito correto dizer isso, mas parece-me que será a definição mais aproximada, é oratória, é muitas vezes dramática, mas é também lírica, porque também soube, também escreveu cartas de amor. E cartas de amor a uma mulher que amou desde sempre, que foi a sua mulher, que partiu antes dele e cuja ausência, cuja morte ele lamentará para sempre, até ao final dos seus dias. Então vamos ouvir um poema que se chama Carta a F, a sua mulher. És tu quem me diz, és tu
quem me alumia. Para mim, não desponta a aurora, não é dia, se não vejo os 2 sóis azuis do teu olhar. Deixei-te há pouco mais de um mês secular, e nessa noite imensa, digo-te a verdade, iluminou-me sempre o luar da saudade. E nestes montes nus, por onde eu tenho andado, trágicos vagalhões de um mar petrificado, sempre adiante de mim, de entrar e descer selvagem, vi como um lírio branco erguer-se a tua imagem. Nunca te abandonei, nunca me abandonaste. És o sol e eu a sombra, és a flor e eu a haste. Na hora em que parti, meu coração, deixei-te na urna virginal desse divino seio. E o teu, sinto-o eu aqui, a bater de mansinho dentro do meu peito, como uma rola no ninho. Eu há bocado dizia, e gosto de refletir um bocadinho sobre isso, que quantas vezes a obra reflete o homem e o homem é o resultado da sua época. Porque não nos podemos esquecer, quando eu digo que Guerra Junqueiro foi um poeta da sua época, na verdade, isto tem a ver com o facto de que às vezes nós não somos só nós. Somos nós e as circunstâncias, somos nós resultado de uma época em que vivemos, uma época que, no caso de Guerra Junqueiro, o entusiasmou, à qual se dedicou, ele entusiasmou-se verdadeiramente com a sua época, com a época em que viveu, e assumiu-a, viveu os seus problemas de uma maneira séria, envolvente, séria, lutou por tudo isso e foi um acérrimo, um infatigável lutador político. Deixou-nos uma frase que eu gostava de partilhar convosco antes de avançarmos para o próximo poema, que diz exatamente isso, e acho que prova muito já do que eu venho dizendo sobre Guerra Junqueiro. Dizia: a verdade não conhece perífrases, a justiça não admira as reticências. Por isso, nos deixou um poema muito bonito que nos fala dessa forma de assumir a época, de lutar por ela e contra muitos desvalores da época, particularmente contra a Igreja, como vamos ver daqui a pouco. Olá, Ana, boa noite. Olá, boa noite, Conceição. Como está? Obrigada e, antes de mais, parabéns, muitos parabéns pelo prémio recebido. Muito obrigada, ouviu, pois, muito obrigada. Olha, é um orgulho, realmente. É um orgulho, é sinal de um grande trabalho de muito mérito. E o Ministério, que não está muito atento nunca a estas coisas, a verdade é que assumiu este projeto e atribuiu o primeiro prémio, ficámos todos muito felizes. E pecuniariamente também dá muito jeito, porque a biblioteca do agrupamento vai tornar-se necessariamente mais rica. Claro. É muito bom. É um grande incentivo com quem certeza. trabalha nesse projeto. Muito obrigada. Muitos parabéns a todos. Muito obrigada, Ana. Vamos então ouvir a canção da batalha. Vamos continuar com Guerra Junqueiro, Sim. com esse grande nome, com Canção de Batalha. Que durmam muito embora os pálidos amantes que andaram contemplando a lua branca e fria. Levantai-vos, heróis, e despertai, gigantes. Já canta pelo azul sereno a cotovia e já rasga o arado as terras fumegantes. Entra-nos pelo peito em borbotões joviais este sangue de luz que a madrugada entorna. Poetas, que somos nós?
ter sinais. E bater é bater com alma na bigorna as estrofes de bronze, as lanças e os punhais. Acendei a fornalha enorme, a inspiração. Dai-lhe lenha, a verdade, a justiça, o direito, e harmonia, e pureza, e febre, e indignação. E para que a labareda irrompa, abri o peito e atirai ao braseiro, ardendo o coração. Há de nos devorar, talvez, o incêndio, embora o poeta é como o sol. O fogo que ele encerra é quem espalha a luz nessa amplidão sonora. Queimemo-nos a nós, iluminando a terra. Somos lava e a lava é quem produz a aurora. Guerra Junqueiro e Poesias de Espécie. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada. Ajudou a completar um traço sereníssimo da personalidade e da luta ferrenha que ele fez em prol da justiça e da liberdade naquela época. É verdade, através da palavra, que foi muito importante a palavra. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite, Ana. Um beijinho para si. Muito obrigada. E nós continuamos. Eu estava a dizer que esse tom anticlerical é mais, o que estivemos a ver foi a tal pretensão de, com a poesia feita missão, poder melhorar, renovar, lutar por uma sociedade nova. Mas para lutar por uma nova sociedade, ele achou importante, Guerra Junqueiro achou que era importante lutar contra o obscurantismo da Igreja. O obscurantismo da Igreja Católica em Portugal e contra os desmanos, os verdadeiros desmanos do clero, sempre na luta pela justiça e pela verdade. Foi assim que publicou o livro talvez mais polémico, também o mais conhecido, enfim, também o mais criticado, também o mais louvado, mas A Velhice do Padre Eterno. Muitos o conhecerão ou terão ouvido falar. É desse livro, este poema que eu vou dizer-vos, que vai dar mais um toque sobre essa luta permanente pela justiça, pela liberdade e pelo direito. Chama-se Ruínas. E é triste ver assim ir desfolhando, vê-las levadas na amplidão do ar, as ilusões, que andamos levantando sobre o peito das mães, eterno altar. Nem sabe a gente já como, nem quando, há de a nossa alma um dia descansar, que as almas vão perdidas, vão boiando nesta corrente elétrica do mar. Ó ciência, ó minha amante, ó sonho belo, és fria como a folha de um cutelo, nunca o teu lábio conheceu piedade. Mas cai embora o velho paraíso, cai a fé, cai a Deus sendo preciso, em nome do direito, em nome da verdade. Este é o tal libelo acusatório em que se defende a ciência para se fazer a defesa da verdade. E para a defesa da verdade atacou, mais tarde há de arrepender-se, enfim, quando fez aquilo que se pode considerar o tal libelo acusatório contra a Igreja, há de arrepender-se e achar que foi um exagero de juventude. A verdade é que o fez. E são dessa obra alguns dos poemas que vão passar esta noite. Vamos agora falar um bocadinho da originalidade que há na palavra que a Ana de Castro referia há pouco. Na verdade, o que há de mais original e podemos considerar também de mais poderoso na sua obra
é a sua capacidade de caricatura, a sua capacidade de exprimir as suas ideias em símbolos vivos, que ele usou na verdade e que revolucionaram de certa forma o verso português. Para vermos um bocadinho mais da sua escrita poética, eu vou dizer-vos uma parte de verso uma parte de uns versos, também parte, porque são muito longos, muito longos, na generalidade dos casos, os seus poemas, e que são feitos já num período de transição da sua própria vida, mas que eu, para mostrar a variedade temática e a variedade dessa tal palavra, iria dizer-vos neste momento. Ele escreveu um poema que se chama Oração à Luz. Por demasiado longo, não vou poder dizê-lo, mas vou dizer-vos um belíssimo extrato que vou partilhar convosco. Por ti, luz, um sopro anímico e fecundo penetra o lodo, a rocha, a água, o ar, voa de esporo a esporo e de mundo a mundo. Por ti, a asa, o lábio, a mão, o olhar. Por ti, o canto e o riso, e o beijo e a ideia. Por ti, o verbo ser e o verbo amar. Suspensa em luz, da mesma luz nutrida, vai para Deus rolando eternamente a dor na eterna evolução da vida. Homem, nuvem, granito, onda, serpente, a rocha, o ar, o abutre, a folha da era, o mundo, os mundos, tudo que é vivente, do lodo à água, do metal à fera, da fera ao anjo, do covil à cruz, move-se tudo, existe e reverbera, sonhando, amando, palpitando em luz. Falava há pouco do anticlericalismo de Guerra Junqueiro, que é um traço dominante da sua obra, de uma grande parte da sua obra, não de toda a sua obra, como vamos ver, vai mudar o registro de escrita e a sua forma de pensar. Também já disse que ele se arrependeu, depois mais tarde, já na velhice, mais perto do seu próprio fim, achou que tinha ido demasiado longe nas críticas que fez à Igreja. A verdade é que este ai meu Deus, estou gaga hoje, anticlericalismo, assim é que é, lhe granjeou um escândalo enorme na época. A Igreja reagiu, como seria de esperar, e de que maneira reagiu, mas a verdade é que lhe deu fama também, não teria feito de propósito, com certeza. O seu estilo arrebatado, vibrante, foram dele, e para muitos mesmo ainda hoje, mais um orador do que propriamente um poeta. Pessoalmente, não alinho neste ponto de vista, mas enfim, tenho de o partilhar, muitos o pensarão, que realmente ele prima por um tom oratório que imprime também a muitas dos seus poemas, mas não há mais eloquência do que imaginação. Eu acho que há tudo. Há eloquência, há imaginação, há realmente tom oratório, mas há muita, muita genialidade. Esta é a minha opinião e a de muitos outros também. Acho que era também de justiça dizer, para enquadrarmos melhor a época, que também fez parte dos vencidos da vida. Referi isso no outro dia, quando pouco antes do seu suicídio, ele foi fotografado em Lisboa e fez parte com um outro grupo de poetas, Essa, Ramalho, Antero, etc., dos vencidos da vida. O próprio título que eles atribuíram a si próprios enquanto grupo faz ver bem como se sentiam já, como se a vida como a sua luta não tivesse dado os frutos que todos desejavam,
face ao que pretendiam. A verdade é que não podemos pensar, o destino de Guerra Junqueiro não será de forma alguma parecido. Antero foi para os Açores de novo, já sabemos disso, e suicidou-se. Há uma forma de suicídio na vida de Guerra Junqueiro, porque ele vai fazer da sua vida uma outra vida. Entretanto, coincidentemente, no mesmo ano, em 1890, morre-lhe a sua mulher, e essa perda irreparável, que ele vai lamentar até ao fim, acho que verdadeiramente nunca mais recuperará. Dá-se também no mesmo ano, eu também já falei, quando falei de Antero, o ultimato inglês, sobre a grande disputa do mapa cor-de-rosa, e que culminou com o chamado ultimato, sabemos disso, o conflito com a Inglaterra. E houve repressão política fortíssima, e mais uma vez, apesar de já desligada da política, Guerra Junqueiro volta a interessar-se profundamente durante todo este período de crise nacional. Escreveu nessa altura 3 poemas, Finis Pátria, Canção de Ódio e Pátria, do qual li aqui texto há bocadinho, que é mesmo um texto, não é uma poesia propriamente, e todos eles, isso temos de concluir, que tiveram uma imensa repercussão e contribuíram, eu não diria que teria sido uma forma decisiva, mas de uma forma muito séria para o descrédito, como referi também há bocado, das instituições monárquicas, e que favoreceram o aparecimento da República. Depois disso, e depois de ter vivido no Porto, porque ele viveu no Porto e em Vila do Conde e em Viana, por motivos de trabalho que ia desenvolvendo a sua vida ligada à administração pública, aos governos civis destas mesmas cidades, nota-se, depois da desilusão do ultimato inglês, depois da desilusão pela morte da mulher, há uma viragem séria na vida de Guerra Junqueiro. E ele decide ir viver para o sítio de onde tinha partido. E vai fazer um regresso ao lar. E há um poema justamente que vou dizer-vos e que se chama O Regresso ao Lar. Vamos ouvir. Ai, há quantos anos que eu parti chorando deste meu saudoso, carinhoso lar. Foi há 20, há 30, nem eu sei já quando. Minha velha ama que me estás fitando, canta-me cantigas para me eu lembrar. Dei a volta ao mundo, dei a volta à vida, só achei enganos, decepções e pesar. Oh, ingênua alma tão desiludida, minha velha ama, com a voz dorida, canta-me cantigas de me atormentar. Trago de amargura o coração desfeito. Vê que fundas mágoas no embaciado olhar. Nunca eu saíra do meu ninho estreito. Minha velha ama, que me deste o peito, canta-me cantigas para me embalar. Pôs-me Deus outrora no frouxel do ninho, pedrarias de astros, gemas de luar. Tudo me roubaram, vê, pelo caminho. Minha velha ama, sou um pobrezinho, canta-me cantigas de fazer chorar. Como antigamente, no regaço amado, venho morto, deixa-me deitar. Ai, o teu menino como está mudado, minha velha ama, como está mudado. Canta-me cantigas de dormir e de sonhar. Canta-me cantigas, manso, muito manso, tristes, muito tristes, como à noite o mar. Canta-me cantigas
para ver se alcanço que a minha alma durma, tenha paz, descanso, quando a morte em breve me vier buscar. Vê-se por aqui e confirma-se esse desejo, essa decisão séria de voltar à origem. E, na verdade, embora acabe de falecer em Lisboa, é em Freixo de Espada à Cinta, nas suas propriedades, das quais nunca verdadeiramente se afastou, porque esteve sempre ligado às culturas e ao vinho, mas é para lá que volta. É para lá que volta e aquela emoção social, aquele estilo vibrante que vínhamos, arrebatado, que sentíamos em muitos dos poemas que já ouvimos, em alguns dos poemas que já ouvimos esta noite, aquele ar combativo, permanente, que era fervoroso nas coisas que dizia e na maneira como expunha nos poemas que escreveu, é agora substituída por uma espécie de simpatia religiosa. E ele que, como vimos num dos poemas que eu disse, exaltava a ciência, esmagando tudo e sendo um fervoroso atacante da Igreja Católica. Há uma viragem na sua vida e na sua escrita e entendemos agora que nesta fase, uma fase completamente diferente e nova, neste regresso às origens, a viver com simplicidade, no meio dos simples, e já agora deixa-me lembrar das pessoas que terão a minha idade na escola primária, que fizeram a escola primária na mesma altura que eu, quem me ouvirá poderá lembrar-se da moleirinha, quem não se lembra. A moleirinha, toque, 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 pela estrada adiante, se bem se lembra, é do Guerra Junqueiro, e é desse tempo, do tempo em que ele regressou exatamente ao meio do povo. E há uma piedade em permanência, uma piedade pelas figuras, uma atenção pelos humildes e não só pelos trabalhos da lavoura que para ele não eram suficientemente valorizados, não eram, infelizmente, eram extraordinariamente mal pagos, e ele fez nessa altura um texto que eu vou partilhar convosco neste momento, em que refere desse seu gosto, dessas suas convicções da altura, e que falam muito do que pretende quando regressa ao seio dos simples. Chamou exatamente aos simples, é o título deste poema que vou dizer-vos. Não vou dizê-lo todo, uma vez mais é um texto longuíssimo, mas está aqui tudo dito, penso eu, melhor que eu pude, para partilhar convosco o que era para ele viver entre os simples. Almas cheias de paz, humildade e alegria. Para quem a consciência é o sol de toda a hora, para quem a virtude é o pão de cada dia. Sois como a luz que doira às trevas do monturo, ficando sempre branca a sorrir e a cantar. E tudo quanto em mim há de belo ou de puro, desde a esmola que eu dou à prece que eu murmuro, é vosso. Fostes vós o meu primeiro altar. Lá da minha distante e encantadora infância, desse ninho de amor e saudade sem fim, chega-me ainda a vossa angélica fragrância, como uma harpa eólia a cantar à distância, como um véu branco, ao longe, ainda a acenar por mim. Portanto, damos-nos conta desta mudança, desta viragem, podemos assim, que é também uma viragem na sua orientação poética, já que se volta para a terra. E daí que tenha escrito os simples, e oração à luz, e oração ao pão, que eu, enfim, por razões que se compreendem, não poderei dizer tudo hoje. A verdade é que esta nova fase, e todos os seus poemas, como o que acabei de dizer, e como o extrato que acabei de ler também dedicado aos simples, está impregnada de saudosismo e de recordações calmas, de uma grande ternura pela paisagem e de uma grande ternura
pela paisagem também social, pelos trabalhadores. Daí tal oração ao pão, oração à luz, em que fala dos padeiros, das moleiras, e vem aí também a tal moleirinha que eu referi há pouco. E a frase dele, dizer isto: quis viver mentalmente a vida singela e primitiva de boas e santas criaturas. E assim foi. Foi por Freixo de Espada à Cinta que passou os seus últimos anos. Curiosamente, numa das viagens, por razões ainda ligadas à política a que se dedicava, e de escrita também, porque não deixou de ser jornalista nunca, acabou por morrer em Lisboa em 1923. Há uma curiosidade que diz de si a primeira parte e refere a segunda parte da sua vida. Na véspera, quando tentaram chamar-lhe um padre, ao vê-lo muito mal, para que lhe chegasse, para que lhe desse a extrema unção, os últimos sacramentos, chamaram, o que é hoje conhecido também de muitos de nós, quem está mais ligado à igreja saberá mais disso do que eu, o Santo Padre Cruz. E chamaram-no, por acaso não veio a tempo, e ele escolheu-o, e ele foi ele que escolheu Guerra Junqueiro, e disse: antes quero um santo que um teólogo. E assim acabamos, em termos biográficos, a vida de Guerra Junqueiro. Não sem que antes acabemos com um poema a que ele chamou Post-Scriptum. Quando eu morrer, abram o peito e desta janela onde houve um leão, tirem, o cárcere era estreito, tirem o meu velho e altivo coração. E depois, sem dó e sem respeito, sem um murmúrio de oração, lancem-no assim, que ele vai satisfeito à vala escura, à podridão, para que durma e se desfaça no lodo amargo da desgraça por quem bateu continuadamente. Como um tambor que entra metralha e estoura ao fim de uma batalha, rouco, furioso, ansioso, mas ardente. Se calhar este último terceto do soneto que acabo de dizer-vos, acho que faz o resumo capaz da figura de Guerra Junqueiro, como um tambor que entra metralha, estoura ao fim de uma batalha, estoura, mas é rouco, furioso, ansioso e ardente. Eu acho que foi assim a sua vida. Por isso ele deu a este soneto, curiosamente, um título que é Post-Scriptum, que é escrito depois de ter escrito. É realmente quase um soneto de testamento. E foi efetivamente o nosso soneto, o último soneto da noite. Não podemos deixar de referir uma riqueza que está tão perto de nós, que é a Casa-Museu, onde nunca viveu. No Porto, sim, viveu, como já disse, mas hoje temos uma casa-museu dedicada à Guerra Junqueiro que eu aconselhava que conhecessem. Nós temos às vezes estas pérolas a todos os níveis, pérolas a todos os níveis, em todos os sentidos, pela casa em si, que é uma casa do século XVIII, belíssima, atribuída de 1730 a Nicolau Nasoni, foi restaurada depois pela família, que a doou à Câmara, e
exigiu, a família, e bem, que nessa casa, e correspondendo, e é bom que eu diga agora isto, correspondendo a um sonho antigo do próprio Guerra Junqueiro, que era ter uma casa onde depositasse todo aquilo que tinha colecionado durante a vida, faz-nos lembrar José Régio, nesse aspecto, é parecido. Temos então um belíssimo palacete, que é hoje a sua casa-museu, a Casa-Museu de Guerra Junqueiro, como eu disse, um palacete do século XVIII, de estilo barroco, muito bonito para ser visitado, está localizado na parte histórica, mas digamos que quem for visitar, eu aconselho vivamente a que o façam, vai descobrir que está no meio da cidade e não sente isso, e lá encontramos, além do seu vastíssimo espólio literário que foi doado pela sua filha, pela família, mas neste caso concreto pela filha, está todas as suas coleções, uma coleção enormíssima de faianças de Viana, por onde passou, de cerâmica de Nuremberg, arte sacra, portanto, há imensas coisas a ver e a conhecer, e nós que vamos visitar vamos sentir-nos, por certo, aproximados de Guerra Junqueiro, de quem hoje ouvimos falar, e tão afastados do mundo naquela beleza que é circundante à casa, aqueles jardins belíssimos também. Fica na Rua do Hugo, se quiserem procurar, acho que vale a pena. É na verdade um local importantíssimo e que onde se colhe, onde se consegue retirar o próprio Guerra Junqueiro, que ele está lá presente, quer na parte que escreveu, nas coisas que se guardam, quer nas coleções que guardou durante toda a sua vida, por todas as partes do mundo por onde passou. E esta foi a noite dedicada à Guerra Junqueiro. Muito obrigada pela atenção que nos deram. De hoje a 8, eu não vou já revelar o nome, porque tenho em dúvida se há de ser Paulo César Gonçalves ou Joaquim Pessoa. Um dos dois provavelmente será, mas por razões que não posso agora explicar, nem vêm ao caso, só no momento ou durante a semana, então teremos ocasião de falar um bocadinho melhor, divulgando mais concretamente quem será o poeta da próxima semana. Até lá, muito obrigada, muito boa noite e muito obrigada por esta atenção habitual. Rádio